Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós vimos na nossa aula passada, né? Ainda o tema dos dos dois ashrams, né? Os 4 ashrams foram condensados em 2, né? O Grihastha e o Sannyasa Ashrama, né? E nós iniciamos hoje do verso 7, no qual o Lord Krishna nos diz que, tendo dominado o corpo e os órgãos dos sentidos, o Karma Yoga de mente pura, ele alcança a compreensão eu sou o Atma, eu sou o ser, que é o ser, o eu de todos os seres, né? Embora atuando no mundo, ele não é afetado pelo mundo, ele tem uma imunidade a respeito, né, do karma, né? Ele não produz karma, né? Ele é livre do karma. Mas aqui é curioso porque o Krishna Guru, ele apresenta o Karma Yogi. Então, o Karma Yogi é aquele que, através da observação do Dharma, né, através de uma determinada, como se diz, atitude religiosa, espiritual, devocional, ele entrega, né, ele doa as ações para o campo, né, com aquele sentimento de profunda gratidão e reverência, né, e cujo objetivo deste Karma Yoga não é realmente obter, mas é mais de dar. E o que ele recebe em retorno é o quê? É o crescimento espiritual, né? A maioria de nós fazemos ações para obter os ganhos diretamente derivados das ações, mas são ganhos mais tangíveis, mais mundanos, né? O Karma Yoga não, ele faz com senso de doação, sabendo que ele está trabalhando principalmente para o ganho mais sutil do sutil, que é o ganho de purificação, elevação, crescimento espiritual, né? Então, ele dominou o corpo e os órgãos do sentido. Então, aqui ele apresenta o Karma Yoga e o Karma Yoga, né? Uma ciência, uma sadhana muito, muito sofisticada, muito potente, que tem a capacidade de regular os órgãos dos sentidos e os órgãos das ações, né? Dominando o corpo-mente, né? Ele vai purificar, disciplinar, né? Regular o corpo-mente, né? Então, ele se torna o mestre desta máquina, deste aparato, deste instrumento corpo-mente, né? E a mente dele vai se tornando mais pura, mais pura, mais pura. Então, alguns de vocês, né, já me ouviu dizer que o Karma Yoga é quase tão bom quanto o Yana Yoga em determinados contextos, né? A gente sabe que o Karma Yoga, embora ele não produza o autoconhecimento diretamente, ele produz um bem-estar enorme, porque ele vai neutralizar aquela ignorância a respeito de Mithya, que causa a expectativa infundada de que eu tenho que ter os meus direitos, eu tenho que obter e haver tudo aquilo que eu desejo, ou evitar o que eu não quero. Então, toda a problemática do samsara é derivado da não compreensão da ciência de Mithya. Você entende, Mariné? É da ciência de Mithya. Então, o Karma Yoga vai permitir a você compreender essas leis éticas, morais, psicológicas, né? E fazem de modo que o indivíduo, né, uma vez compreendendo essas leis, ele relaxe, né, e ele desenvolva esta ação, esta atitude de devoção, de apreciação, de doação, né? Então, neste processo, o que ocorre? O sofrimento psicológico humano, que é aquilo que todos nós queremos remover, né, ele é minimizado muito, né? O Karma Yoga, ele age com aquele espírito sem expectativa, recebendo aquilo que seja com amor prasada, né? E então o que ocorre com ele? Ele vai ficando sempre mais equânime a respeito do que vem. Então a ciência de Mithya tem um potencial enorme de remover ou minimizar extensamente, né, este problema do sofrimento.
né, da doença do samsara. Ele obtém uma mente purificada até que ele esteja qualificado para reconhecer a declaração Aham Atmasmi, eu sou o ser, eu sou a consciência, eu sou Satchitananda. Né? Aqui ele não faz menção ao fato de que o Karma Yoga irá conduzir, né, irá produzir uma mente pura que será conduzida ao Shravana Manana Nididhyasana do Vedanta, dos Upanishads, através do qual, né, a realização, a Aham Brahmasmi é uma questão de pouco tempo. Né? Por quê? Porque a mente foi purificada, refinada, preparada, qualificada para ter sucesso neste Shravana Manana Nididhyasana. Né? Então, este Karma Yoga, ele desfruta de uma paz inerente da compreensão clara e firme, né, das leis de Mitya, né, inclusive a lei da mortalidade. Né? Qual é a maior infantilidade da experiência humana? É querer ser imortal, é não querer morrer. Né? E existe uma lei básica, fundamental, uma lei da natureza, que é tudo que aparece e desaparece. Tudo que nasce morre. Né? Isso é inevitável. Isso existe a nível de, até mesmo, de universo, né? De planetas, né? De galáxias, aquilo, as coisas bem estrelas, né? Tudo é limitado pela temporalidade imposta a tudo aquilo que pertence a Mitya, todos os fenômenos de Mitya, né? Então, o Karma Yoga, ele vai simplesmente relaxar e compreender essas leis e princípios do Criador, né? Entre elas o da mortalidade, né? E ele vai viver uma vida livre desta doença do samsara, né? Ele compreendeu Mitya, então ele tem um escudo, uma imunização contra esta doença do samsara. Naturalmente, no final, a doença a imunização final é a imunização do Jnana Yoga dos Upanishads, né? Porque depois agora que você conhece Mitya e sabe como se comportar em Mitya, agora você vai compreender a única realidade que é o substrato de Mitya e que você precisa compreender como o seu próprio substrato. Você não pode se excluir do universo, né? Então, você compreendendo Satya, né? Em relação a Mitya, você compreendeu Satya, Mitya antes, compreendeu Satya, você não mistura ou confunde os dois, não sobrepõe um no outro, e aí você fala, eu sou Satya, o Jiva e o mundo é Mitya, Ishvara Jiva Jagat é Mitya, né? Eu sou livre de Mitya, porque o Mitya, ele ocorre dentro do âmbito de mim sem me tocar. E o que ocorre com o Jiva Atma? O Jiva Atma, ele é capaz, depois disso, na mesma linha de raciocínio, ele é capaz de interagir no mundo sem que o mundo toque nele, porque ele se identificou em Satya como Satya, ele se identificou na consciência como consciência. Vocês estão seguindo? É a mesma lógica, né? Então, o Jiva Atma, né, seja ele um Karma Yogi, uma mente extremamente purificada, ou um Jnana Yogi, que após ter passado pelo processo de Karma Yoga e obtido essas qualificações, esse Jnana Yogi assimila claramente eu sou Satya, o mundo é Mitya, e já não faz mais confusão entre um e o outro. Alguma dúvida? Estou valorizando o Karma Yoga porque é um fato. O Karma Yoga tem esse potencial. Qual é o problema principal do Karma Yoga? Quem pode me dizer? Qual é a limitação maior, mais relevante do Karma Yoga? Né? Ele já não vive dependendo do mundo, né? Ele se associa ao Criador, ele dedica as suas ações ao Criador, ele desenvolve uma certa atitude, um espírito religioso, devocional, espiritual, né? E neste processo ele vai purificando, purificando, purificando. Então, qual é a limitação, Marcelo? O Você que apego à Ishvara.
Alguém mais gostaria de dizer alguma outra coisa? Então, é exatamente o que a Betânia disse. Se antes eu dependia do mundo, das pessoas, das coisas, das circunstâncias, agora eu transferi a minha dependência do mundo para o Criador. Eu sou a criatura, agora eu transferi a minha dependência. Aí eu desenvolvo, né, esse espírito devocional e é um prazer enorme servir aquele que me criou, né? Então eu vivo, né, preso nisso, né? E dependendo do grau de compreensão, eu posso até aceitar as leis, entre elas a lei da mortalidade, né? Mas o Kami Yogi, o devoto, ele tende a deixar o corpo pensando: oh, Lord, eu vou voltar. Para quê? Para continuar adorando você, né? Ele desenvolve inevitavelmente um apego ao Criador, um apego a Deus, né? Porque ele desenvolveu uma vassana devocional em relação ao que Saguna e Ishvara. Ele ainda permanece, né, vinculado a Mitya, né? É o É isso mesmo, Marcelo? sistema triangular. Nós temos aqui no Gnana Yoga partir para o binário, né? Nós vimos isso no É, Mardukya e vamos a continuar gente vendo vê, agora. a gente vê isso, a gente, para quem não compreende, né? Você tem o triangular, é Ishvara, Jiva, Jagata, né? Então eu me relaciono com o Criador, né? No âmbito da criação, e eu quero ser feliz, né? Desenvolvendo purificação, etc, etc, uma mente tranquila, porque eu me resolvi em Ishvara, né? Como modo de dizer. Então, este modelo triangular, né? Ele precisa ser abandonado de modo que nós possamos passar para o modelo binário, né? Eu sou Satya, o Jiva Atma, Ishvara, Jiva Atma e Jagata, o mundo, é Mitya, né? Tudo isso ocorre dentro de mim sem me tocar. Aí o indivíduo, ele tem a capacidade de viver no mundo, né, livre dos impactos, né, que o mundo causa na mente do Jiva Atma, né? Embora atuando no mundo, é um grihasta, naturalmente, ele se refere a um grihasta. Embora ainda atuando no mundo, ele não é afetado pelo mundo. Então tá, então nós vimos, né, já bastante deste tema. Todos os ashrams têm pontos positivos e negativos, depende da configuração, constituição gúnica de cada um de nós, né? Neste verso, Krishna fala sobre as sadhanas, ele começa a falar sobre as sadhanas, que todos devem praticar independentemente do estilo de vida. Isso é bacana. Se você for para um ashram, né, você ainda assim vai ter que passar pelo Karma Yoga. Então, quais são as ações que você faz no ashram, né? A parte aquela de querer varrer, né, uma pessoa rajásica como o, o, o Marcelo, né? Não sei, de repente o Marcelo agora é puramente sátiva, né? Mas eu conheci o Marcelo um pouco mais de perto, eu sei que ele é rajado. Então ele ia estar lá querendo, sempre querendo pegar a vassoura, mas a vassoura, né? E o rodo, existe também outras atividades. Então, muitos karmas são possíveis dentro do ashram também. E esses karmas são todos ritualísticos, né? Você faz um monte de coisa, porque você tem que, né, colocar para fora um pouco de Raja Guna para equilibrar a sua mente, de modo que ela permaneça mais satírica, mais contemplativa, né? Então, dependendo do estilo de vida, ambos precisam passar pelo Karma Yoga. E se você for para um ashram, eles mantêm as pessoas também ocupadas com ações, né? Então, aqui voltando para aquela projeção, aquela fantasia, né, de que eu tive quando eu vim para o Brasil, de criar um pequeno grupo, um pequeno ashramzinho, né, onde as pessoas... E eu sempre pensei, isso não funciona no Vedanta, menos que seja uma estrutura do tipo Shimayananda Ashrama ou para Atmananda, Dayananda Ashrama, no qual você tem diversas sadhanas durante o dia, né? Algumas delas ritualísticas, outras são para o corpo físico, outras são para meditação, né? Então, é um monte, e 2 horas por dia no máximo, 1 hora de manhã, uma hora de noite,
o Yana Yoga, o Shravana e o Manana, né? Então, você coloca uma estrutura no qual as pessoas elas possam também ser um Karma Yogi, porque ou você é no mundo fazendo negócios, cuidando da família, com o espírito do Karma Yoga. Agora, se você faz sadhanas que já são direcionadas para o Criador, com espírito realmente, né, de devoção, buscando realmente a sua elevação, né, ainda assim é o karma, é o suprassumo do karma, né, que é disponível dentro de um ashrama, né, um ashrama tradicional, né, mas como nós vimos o contra, né, o lado negativo, o difícil é que a maioria das pessoas não aguentam deixar as suas raízes, abandonar o seu contexto de vida, entendeu? Abandonar as suas associações e ir para um ambiente no qual ele não é mais ninguém e ele simplesmente tem que seguir as regras de um ashram. Então, é muito difícil, por isso que nós precisamos ter muito cuidado quanto a essas fantasias, elas, elas passam em nossas mentes, né? Nós vimos que ele disse que o Grihastha Ashrama é superior, naturalmente é superior para o Arjuna e é superior para quem? Para a maioria dos seres humanos, né? O que é superior? É aquilo que funciona melhor de tudo, né? Então, para a grande maioria da humanidade, o Grihastha é superior, né? Neste sentido. Não que seja realmente superior, mas é mais eficaz. Então, o primeiro passo é Karma Yoga Yukataha. A primeira coisa é você se tornar um Karma Yogi, como descrito no terceiro capítulo do Gita. A gente não vai entrar no detalhe, mas o Karma Yogi é aquele que já não está muito focado nos ganhos materiais, mas ele quer o ganho espiritual, purificação, crescimento, equanimidade, força, equilíbrio, né? Emocional, psicológico. Ele começa a reorganizar a sua vida, deixando espaço para ir fazer um seminário de vez em quando, né? Deixando espaço para 1, 2 horas de estudo das escrituras, né? E aí por diante, né? Porque tudo na vida tem um custo. Nada ocorre de graça, né? É um sistema de mérito. Inteiro o universo, do ponto de vista da criatura inteligente, que é o Jiva-Atma, é um sistema de mérito, né? Uma meritocracia. Então, você precisa meritar o seu desenvolvimento, a sua paz, o seu crescimento. Você precisa meritar, não, merecer. Meritar é italiano. Ok. Então, qual é a dificuldade no Grihastha? É que existem tantas distrações, né? Não é isso? Existem muitas distrações. Então, não tem jeito. A gente tem que reduzir as distrações para criar mais espaço para este trabalho, este tipo de atividade espiritual que produz o ganho superior a todos os outros, porque a elevação espiritual é o ganho maior. Se a sua mente estiver purificada, você lidar com as circunstâncias do mundo independentemente das suas condições, né? Mas se sua mente é perturbada e você tem circunstâncias favoráveis, no momento que as circunstâncias favoráveis elas se modificam, a sua mente é fraca, sua mente flipa e você começa a dar xerique e pirar. Então, a melhor coisa é tratar deste processo de purificação, né? De elevação espiritual, de força. O Karma Yoga é perfeito, ele produz essa purificação naturalmente. E gradualmente, mais clareza, mais equilíbrio, mais força, mais sattva, mais purificação, mais eu vou reajustando o meu estilo de vida, abrindo mais espaço para mim entrar mais frequentemente no Shravana, Manana e Nididhyasana, até que eu esteja mais focado no Shravana, Manana e Nididhyasana e menos focado nas escrituras de Karma Dharma, porque a minha vida já é uma expressão do Dharma, né? Já purifiquei tanto, né?
já desenvolvi mais clareza mental, de modo que agora eu me sinto confiante de entrar no Shravana Mananididhyasana sempre que eu tenho tempo. Então, existem diversas ações pujas devocionais, rituais que não são muito relevantes à nossa cultura ocidental, como nós sabemos, né? Mas o ponto é esse. Quando você é realmente um Vedantin, um Karma Yoga, você não se preocupa tanto mais em fazer tapas, em pujas, entre tantos outros rituais, entendeu? Você internacionalizou o conhecimento e aí você precisa lembrar desse conhecimento e viver a partir daquele ângulo, daquela perspectiva de compreensão assimilada, né? Este mundo, este universo é uma expressão do Criador, né? Eu sou a criatura, eu sou grato pela oportunidade, o meu destino, o meu objetivo final é moksha, e para isso eu preciso sair deste formato triangular para o binário, mas eu me movo no mundo, né? Jamais esquecendo, né, este formato binário, porque eu sou grato pela oportunidade que o Criador me deu de poder agora entrar no formato binário, né? Triangular para o binário. A vida, ela nos apresenta a possibilidade do Dharma Moksha, né? Como nós dizemos, as escrituras do Bhagavad Gita é uma escritura de Dharma e Moksha, Karma, Dharma e Moksha, para ser mais preciso. É a observação do Dharma, das leis, né, que regem o campo, né, as leis do Criador, agindo, desenvolvendo esse espírito, né? E de moksha também. A vida também apresenta, como grihasta, a possibilidade de observação do Dharma, né? Respeito e exercício do Dharma, né? Sustentação do Dharma, e de moksha também. Né? A vida, como grihasta, me dá a possibilidade de Karma Yoga e Jnana Yoga, tal qual como se eu estivesse vivendo num ashrama tradicional, vestido de amarelo ou de laranja. Não existe problema em ganhar dinheiro, né? O problema é você gastar muito tempo pensando nisso e fazendo isso, né? Então, cabe lembrar aqui, né? O ser humano é o único ser humano que tem objetivos. Todos os outros seres vivem de momento a momento procurando comida, né? Com a cabeça para baixo. Eles vivem no aqui e agora sempre. Você não gostaria de ser um cachorro e viver no aqui e agora sempre, sempre de cabeça para baixo? Né? Não, o ser humano ele tem objetivos. Ele tem a cabeça erguida, ele tem determinados objetivos, e os objetivos, né, as buscas principais dele é a segurança, e a segunda são os prazeres sensoriais. Os prazeres sensoriais, eles são um problema, eles amarram o indivíduo, né, porque ele cria uma dependência ao prazer sensorial, né? Agora, a segurança, ela precisa ser considerada, não deve ser negligenciada, né? Então, nós temos as 4 buscas humanas: segurança, artha, kama, prazer, né? E depois, dharma e moksha. Tudo isso é disponível como um grihasta, né? Então, voltando para a segurança, né? O que é segurança, né? A segurança tem uma mente que sabe, que é confiante de que nada pode realmente me afetar, porque eu estou assim, ó, ligadinho com o Criador, né? Eu me resolvi em o Criador, tenho total confiança, como a gente diz na expressão, né? Isso, como a gente diz na expressão, obrigado, Marcelo. Eu simplesmente me resolvi em Ishwara, né? Eu estou na mão de Deus, como alguns dizem, né? Então, o, a busca pela segurança maior é isso, você saber que está tudo seguindo essa ordem perfeita, né? Essa inteligência suprema, né? Que é Ishvara, né? Então, é isso. Mas existem outros desejos por ganhos materiais que representam a segurança, né?
Então, o que é segurança? Segurança é você, ok, né? Eu estava, acho que, dando uma aula de inglês no outro dia e eu coloquei nesses termos, a segurança precisaria ser limitado às minhas necessidades, né? Então, o que que representa segurança? É aquilo que é uma necessidade. O que que é uma necessidade? Algumas roupas, né? É uma casa e duas refeições por dia, né? Então, a segurança é cobrir aquelas necessidades básicas, né? Sem, com moderação, porque o meu objetivo é crescimento espiritual e moksha, né? Então, o mundo, né, Jagata, como Grihastha, oferece a possibilidade de moksha também. Eu observo o Dharma, eu vivo uma vida equilibrada, né? A minha busca material é simplesmente básica, para as minhas necessidades mais básicas, né? E eu vou abrindo mais espaço e mais espaço para a minha busca espiritual. No início a gente diz, não, 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 eu tenho só um tempinho, né? Eu tenho 1 hora por semana para me dedicar a essa autoinvestigação sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta. Ah, não, não, isso é o máximo que eu dou. Ok, tudo bem. Ah, não, eu só apareço na aula 1 vez por mês. Tudo bem, né? É melhor do que nada, né? Mas o objetivo é você desenvolver uma compreensão do valor do crescimento relativo, né? O valor inerente ao crescimento espiritual, né? De modo que eu começo, né, a disponibilizar mais tempo, né, para que gradualmente eu tenha mais, dedique mais tempo nesta busca e menos tempo na busca material, né? A gente, apesar de tudo, como grihastas, a gente vai encontrando essas escrituras, né, que irão transformar a personalidade psicológica, mental, emocional do indivíduo, produzindo, né, esta força mental, emocional, este equilíbrio, né, esta equanimidade. E quanto mais a gente vai crescendo, a gente vai experimentando a nós mesmos e ao mundo de modo muito mais sereno e tranquilo. Então, isso nos dá a confiança de buscar mais ainda, disponibilizar mais tempo nesta busca espiritual. E ela vai se tornando cada vez mais dominante na vida de um buscador mais maduro, né? Um buscador mais maduro diz assim: não, agora eu compreendi o valor do crescimento espiritual, esta é a minha prioridade número 1, né? As outras, elas precisam ser limitadas às minhas necessidades básicas, né? Ah, não, não, para mim me sentir seguro, eu preciso de uma casa de 3 milhões de reais, né? Ou 5 milhões de reais, 2 carros, né, caros, né? E um apartamento na praia, outra casa na montanha, né? Aí fica difícil. São o quê? São buscas ou objetivos contraditórios, né? No início, tudo bem, você se encontra no mundão, né, cheio de afazeres, cheio de pertences, né? E você vai despertando para a espiritualidade, aí você tem que começar a ir reduzindo, né? Menos atividades, menos coisas para haver, manter, né? Obter e manter, e abrindo espaço para esta investigação final sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads. Então, aqui o Swami, que gosta de colocar fórmulas, né? Ele diz que no início você, de repente, você vive 85, 95% focado no materialismo, né? E 15% na espiritualidade. Mas essa proporção ela vai mudando gradualmente na medida que você amadurece. No final, você fica focado o quê? 25% nas minhas necessidades, 75% na minha busca pela libertação, né? Aí o Swami tira a onda das pessoas, que as pessoas não têm tempo para ir à aula, mas mesmo que elas venham de vez em quando, já é alguma coisa. Ele diz, não me importa que vocês sejam assim, vocês se comportem assim, né?
Mas a minha esperança é que um dia vocês possam crescer e dedicar mais e mais tempo, ao invés de menos e menos tempo. Tem pessoas que iniciam, né, com um certo entusiasmo, né, aí investe mais, aí depois fica faltando aquelas pré-qualificações que eu apresento, né, que é uma coisa mais ou menos apresentada, eu não li isso em nenhum texto. Quais são? É paciência, esse é um processo, né, é uma a jornada da alma individual através de muitos nascimentos, né? Então eu tenho que ter confiança, paciência, perseverança, né? Então, e humildade, humildade para aceitar as escrituras e o guru como guia espiritual, né? Se você tiver dificuldade, faça uma oração ao Senhor. Oh, meu Senhor, eu preciso ser capaz de gradualmente, né, me dedicar mais ao meu crescimento espiritual e menos ao materialismo, né? Eu ver o contexto aqui desta liberte da morte, né? Ó Senhor, eu devo ser capaz de gradualmente, né, me libertar do medo da mortalidade, do mesmo modo que um pepino maduro é separado, né, da videira, né? Esse é um Maha Mrityuvanyaya mantra, né? Oração é válida, né? Mas você tem que ser sábio para saber o que você está orando, o que você está pedindo, né? A gente sabe qual é a melhor oração, a oração superior, a número um. Quem é que pode me dizer? A oração mais superior de todas é: Senhor, obrigado, 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 né? Pela oportunidade. Eu sou o seu devoto, né? Eu vejo você em tudo neste universo, né? Eu sei que você faz tudo por mim, eu não sei nem mesmo fazer a minha digestão, né? Então, obrigado, obrigado. Eu sou um grande amante seu, eu sou um grande devoto, né? Então, esta é uma oração linda, maravilhosa. Então, a segunda melhor é: Senhor, né, me dê força, me dê coragem para que eu possa desenvolver, purificar, crescer, né? E me libertar do sofrimento psicológico e ser um devoto totalmente dedicado à sua natureza saguna e nirguna, né? Sem jamais lembrar que, muito embora nós possamos dizer eu sou Nirguna Brahman, né? E Saguna Brahman é Mitya, né? Embora eu possa dizer eu sou Nirguna Brahman, eu jamais devo dizer isso com uma arrogância, uma vaidade, de olhar para baixo para o Criador desta ordem aparente, que, embora não exista realmente, é disponível para experiência, né? Então, a gente olha para a Saguna espiritual, a segunda Brahman, com grande respeito, né? Agradecendo, né? E se nós precisarmos, se nós quisermos motivação e coragem, né? E inspiração, a gente pode apresentar esta segunda oração, que é: me dê a força, a clareza, né? A perseverança, né? A humildade de seguir esse caminho espiritual sem me perder por aí, porque as pessoas se perdem o tempo todo, né? Assim como uma manga verde amadurece, até ela amadurecer, ela fica presa na árvore. Do mesmo modo, né? Eu fico preso no mundo, né? A gente é preso no mundo, dependente do mundo, agarrado no mundo, né? Viciado no mundo, né? A manga também, ela é presa ali, vai tentar tirar uma laranja antes que ela esteja muito madura. Eu tenho muitas frutas cítricas aqui, né? É difícil. Ela está apegada à árvore, né? Então, o ser humano, ele se apega ao mundo, aos objetos e às pessoas e às coisas, né? E circunstâncias do mundo. Mas vai chegar um momento que a manga amadurece do mesmo modo que o ser humano amadurece. Então, este ser humano maduro, ele vai abandonando o apego às coisas mundanas do mundo, né?
pessoas, coisas, circunstâncias, né? Eventos, porque são coisas finitas, né? E eu me volto para a busca do objetivo espiritual. Então, esse equilíbrio entre a busca pelas as minhas necessidades básicas e minha busca espiritual é uma forma de yoga, né? É chamado de yoga Yuka Tattva, dando importância ao crescimento interior acima de tudo. Como nós sabemos, isso é um slogan, né? Que a gente ouve dizer, eu ouvi dizer falar disso já quando eu era garoto ainda, né? Mas o que eu sou é mais importante do que eu tenho, né? Não, eu não estou importante, eu não dou muita importância com aquilo que eu tenho. Eu dou mais valor àquilo que eu sou, né? Então isso é uma coisa que eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi desde quando eu era adolescente. Mas a sociedade, os valores, né, fundados nessa ignorância cósmica, diz que você é importante por aquilo que você possui, né? Mais riquezas, mais poderes, né? Mais, como se diz, propriedades, né? Assets, eu esqueci assets em português. Patrimônios. Então, qual é o meu valor? O meu valor, eu ouvi dizer que essa pessoa, né, aquele milionário, ele tem um valor de 8 bilhões de dólares. As pessoas são rotuladas nos dias de hoje com o net worth, né? O valor delas é o dinheiro que ela tem, né? Então, isso, né, para 99,999 dos Jivatmas, né, assim, ó, isso aí é um exemplo, né? Eu gostaria de chegar àquele ponto de ser tão valioso assim, né? Qual o seu valor? Meu valor não é nada, cara. Eu só tenho 1.500 contos na banca e tenho até crédito, débito com o meu credit card, eu estou no negativo. Então, eu não valho nada, né? Não tem nenhum valor, né? Então, essa é a mentalidade que existe nas sociedades. Você sair daquela mentalidade e começar a ver, não, não. Nada disso representa valor. Por quê? Porque eu vejo essas pessoas que têm muito dinheiro e elas são tão ou mais, né? Elas sofrem tanto ou mais do que eu, né? Então não é por aí, né? A gente observa que não é por aí. Status, prestígio, né? Competição, isso é o samsara brabo mesmo, né? O meu valor é aquilo que eu possuo, né? Não aquilo que eu sou. Uma pessoa liberada possui o quê, né? Em última análise, uma pessoa liberada possui o quê? Sentado ao pé da árvore para se abrigar, comendo de suas mãos sua pouca, né, parca porção, desprezando a riqueza como uma roupa remendada, com uma roupa remendada, de repente. Bem-aventurado é o Yanni, de fato, aquele que só usa uma fraldinha como usava o Ramana Maharaj, a tanga, né? Então, uma pessoa olharia para o, né, estava ali vendo a situação do Ramana Maharaj, né, sem comida, sem nada, né, isolado numa caverninha, com uma tanga, né, já suja, né, em samadhi ali o tempo todo. Ele não possui nada. Ele jogou fora no caminho pelo sul da Índia, ele jogou fora os documentos, tudo, o dinheiro que ele tinha, as coisas que ele tinha. Ele jogou tudo fora num daqueles tanques que existem na Índia, né? Então, bem-aventurado aquele que tem a riqueza interior, apesar da pobreza exterior, né? Não significa que este seja o caminho de todos nós, viver em total pobreza exterior, porque a riqueza relativa exterior, ela não causa problema, né? O que causa problema é o que, Marcelo? Se a riqueza não causa problema, o que causa problema? O apego à riqueza.
Então, aí, o apego é o problema, a riqueza, né? Então, como você ter patrimônios, isso e aquilo, e não ser apegado, é o X da questão, né? Então, tudo que nós possuímos está sujeito à perda, porque tudo que vem vai, tudo que é ganho é perdido, né? Então, não ter apego é a chave. Não ter apego ao corpo, não ter apego ao seu estilo de vida, não ter apego à sua casa, ao patrimônio, às pessoas ao seu redor. Então, este Vairagya é a expressão maior deste desenvolvimento espiritual, que vem com uma mente muito, muito discernir, como se diz? Discernente. Discernente, essa é difícil, obrigado, essa eu não conhecia. Uma mente muito discernente, muito sábia, né? Ela vai discernindo, discernindo, encontrando o valor interior acima, né? Absolutamente acima de todo e qualquer valor. A única segurança existe em Saguneshwara, primeiramente, e Nirguneshwara, né? No final das contas. Existe um poema que foi escrito pelo nosso Shankaracharya, né, o nosso guru, o início, né, da nossa Sampradaya recente. Ele descreve um jnani que não possui absolutamente nada, mas ainda assim ele se sente o mais rico dos ricos, o mais preenchido, o mais purna dos purnas, né? Que é este verso aqui que eu li, né? Muito bonito. Sentado ao pé da árvore, o único abrigo é a árvore, né? Ele come aquilo que, né, alguém lhe oferece em suas próprias mãos, sem nenhuma atração pelas riquezas, né, oferecidas pelas sociedades ignorantes. Com uma roupa muito remendada, ele permanece em Ananda, bem-aventurança, apesar de usar uma tanga velha e rasgada. E este Karma Yogi, portanto, em última análise, o que importa não é o que eu tenho, é o que eu sou. Se esta importância for devidamente compreendida, eu me tornarei um Karma Yoga iniciante, né? Então, eu me torno realmente um iniciante quando eu valorizo o quê? O ganho espiritual muito acima do ganho material, porque senão eu não vou jamais vou abrir espaço para realmente entrar neste processo, né? Quantas pessoas existem no nosso grupo, né, que têm condições boas, né, mas estão tão apegados aos seus bens materiais que não aparecem na aula, aparece de vez em quando, uma vez por mês, aí aparece aqui ali no presencial, porque dá oportunidade para umas fériasinhas, para, né, misturada com umas férias espiritual, né? Então, quando você valoriza este crescimento interior, você se torna uma pessoa realmente dedicada a este processo, né? No início é simplesmente uma curiosidade, no início as pessoas participam porque é como se fosse um vício, né? Eu, quando participo da aula, minha mente fica mais calma, meu coração mais tranquilo, eu me sinto bem. Por quanto tempo? Às vezes são 1 hora, às vezes é 6 horas, às vezes são 5 minutos. Aí acontece alguma coisa e eu perco, né, o bem-estar obtido naquele Shravana, né, Satsang, né? Então, iniciantemente, né, no início, né, eu sou um Karma Yoga, mas eu estou muito envolvido na materialidade, mas como o Swami disse aqui, não importa, né? O que importa é que eu continuo plantando essas sementes de maturidade na expectativa não, na esperança que um dia vocês possam crescer. E este Karma Yoga inicial, gradualmente, crescerá para se tornar o quê? Visuddha Atma. E como um Visuddha Atma, obteremos uma mente mais pura, transformando o Vairagya cada vez mais profundo, dependendo cada vez menos
do mundo, né? E dependendo mais e mais de Saguna Ishwara e Nirguna Ishwara. Quando eu coloco a minha dependência em Nirguna Ishwara, isto é sinônimo de libertação, de moksha, ou de dependência no ser que eu sou, que é sinônimo de independência. Portanto, meu objetivo não deveria ser da dependência para mais dependência, para mais dependência, mas seria para da dependência para menos dependência. Por quê? Porque eu tenho determinados objetivos na vida. E essa dependência não somente fisicamente, mas psicologicamente. A gente tem dependência física. As dependências físicas são necessidades. Elas precisam ser respeitadas, desde que essas necessidades sejam genuínas e moderadas, né? Agora, a dependência psicológica é o grande problema, né? A gente, tem uma casa, tem um relacionamento novo, tem um trabalho novo, tem um carro novo. Imediatamente, o apego psicológico, essas coisas ocorrem, né? Agora que eu obtive, né? Eu não quero perder, né? Então, o apego psicológico é um apego fundado na crença de que esses objetos físicos possam realmente, né? Tenham realmente o valor de produzir shanti, paz, segurança, tranquilidade, né? Satisfação. Eles têm sim um valor utilitário. Não, eu preciso de um carro. Tudo bem. Então, ok, é utilitário, né? Mas você é um buscador de moksha, então seja moderado, né? Não vai comprar um carro que vai custar você uma prestação por 5 anos, né, de R$ 1.000, só para, né, esnobar com os outros. Olha o meu carrão aqui, né? Não, eu preciso, ele tem um valor utilitário, mas ele não tem nenhum valor psicológico para mim, porque eu vejo os objetos objetivamente apenas do ponto de vista de seus valores utilitários. Eu deveria me tornar independente, o que se chama de desapego. Este desapego, não apego, vairagya, né, é chamado de Visuddha Atmavam, a natureza do Visuddha Atmavam. Eu nunca tinha visto esta expressão sânscrita, porque o apego ao Ragaha é impureza e o desapego é pureza. A mente pura é desprovida de paixão. Uma outra colocação bonita. A mente pura é desprovida de desejo ardente. Paixão é um desejo ardente, né? É um desejo que está à flor da pele, como a gente diz na expressão do português, né? Uma pessoa apaixonada, né? Seja por alguém ou pela vida, né? Ou até mesmo por Ishwara, né? Então, a paixão, né? Ela é um obstáculo, né? Principalmente se for uma paixão muito vinculativa, né? Um desejo ardente por alguma coisa que não te liberta. Mas o desejo por Ishwara liberta. Liberta, mas não liberta, mas é uma ótima transferência. Transfere a sua paixão do mundo para a paixão a Ishwara, né? Então, uma mente pura, uma mente desprovida dessas paixões emocionais. Neste sentido, podemos dizer que Atma Antahakaranam Yasya. A mente está resolvida na consciência como consciência. Assim, a pessoa tem realmente vairagya, desapego, não apego. Eu gosto, a palavra desapego é um pouco problemática, Marcelo, porque ela pressupõe o apego, né? Então, a pessoa tem desapego, né?
Teve um período que eu insistia de apresentar esta expressão como a pessoa tem não apego, né? Porque, muito embora seja o caso, né? Todos nós nos apegamos até que nós estejamos desapegados, né? É o clímax, né, deste crescimento espiritual. Então, a gente passa para o próximo file, né? Daqui a 10 minutos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.